Oi, eu sou a Pichu e nessa aula 2 nós vamos fazer alguns exercícios sobre progressão aritmética. O primeiro exercício eu tirei de uma prova mais antiga da Universidade Federal da Bahia. Sabendo que a sequência 1 menos 3x, x menos 2 e 2x mais 1 é uma progressão aritmética, determine o valor de x. Então, se é uma PA, a gente sabe que a partir do primeiro termo eu vou somando uma razão para chegar no próximo termo. Então, o que a gente pode fazer aqui, sabendo que a gente tem 3 termos nessa PA, é usar aquela ideia de um termo central, né? Que se eu fizer a média aritmética de 2 termos que são equidistantes, equivale ao termo central. Então, ficaria que o termo central, x menos 2, vai ser igual a esses dois somados dividido por 2. 1 menos 3x mais 2x mais 1 dividido por 2. Eu posso pegar esse 2 que está aqui dividindo todo mundo do lado direito, passar multiplicando. E aqui em cima já posso juntar. Menos 3x mais 2x é menos x. E 1 mais 1 é 2. Fazendo a distributiva aqui do lado esquerdo, 2 vezes x é 2x. E 2 vezes menos 2 é menos 4. E aqui só mantive. Aí eu vou passar todos os x para o lado esquerdo e todos os valores numéricos para o lado direito. Então, esse menos x passa para cá positivo e o menos 4 também fica positivo passando para o outro lado. E aí, 2x mais x é 3x e 2 mais 4 é 6. Então, o x vai ser 2. E essa seria a nossa resposta final. Ele pediu o valor de x e a gente calculou aqui e o x deu igual a 2. Exercício número 2 da PUC. Os números A1, que é igual 5x menos 5, o A2, que é igual a x mais 14, e o A3, que é igual a 6x menos 3, estão em progressão aritmética. A soma desses três números é igual a... Então, novamente, a gente tem uma sequência aqui de 3 números em PA, então eu vou usar a mesma ideia que a gente usou no exercício anterior. Vou usar aqui a soma, a média dos valores equidistantes é igual ao valor central. Então, x mais 14, que é o A2, é o valor central, vai ser igual a 5x menos 5 mais 6x menos 3 dividido por 2. Posso passar esse 2 para lá multiplicando e já juntar. 5x mais 6x é 11x e menos 5 menos 3 é menos 8. Fazendo a distributiva aqui, 2 vezes x, 2x, 2 vezes 14, 28. E aqui, só mantive 11x menos 8. Passando esse 11x para lá negativo, 2x menos 11x deu menos 9x. E o 28 que estava aqui positivo, passando negativo, menos 8 menos 28 dá menos 36. Aqui, como os dois lados estão negativos, eu posso multiplicar por menos 1 e obter 9x igual a 36, para ficar tudo positivo. E aí, o 9 passa dividindo e o nosso x é 4. 36 dividido por 9 é 4. Só que aqui, ele não quer só o x, ele quer saber a soma dos três números. Então, eu vou voltar nesses três números, A1, A2 e A3. E agora, sabendo o valor de x, que é 4, a gente consegue calcular cada um deles. Então, para o A1, substituindo aqui 5x menos 5, usando o x como 4, 5 vezes 4 menos 5, 5 vezes 4 é 20, menos 5, 15. Então, o primeiro termo é 15. Segundo termo, x mais 14. O x é 4, então 4 mais 14 é 18. E o último, o A3, é 6x menos 3, substituindo o x como 4, 6 vezes 4 é 24, menos 3, 21. Então, a gente tem essa sequência 15, 18, 21. Somando esses três valores, a gente obtém o valor 54, e essa é a resposta final para esse exercício que bate aqui com a alternativa B. Exercício número 3 da Unicamp. O perímetro de um triângulo retângulo é igual a 6 metros e as medidas dos lados estão em progressão aritmética PA. A área desse triângulo é igual a... Então, é um triângulo que é uma figura plana de 3 lados, então essa progressão aritmética vai ter 3 termos.
Como a gente não sabe o tamanho desses lados, eu vou chamar um desses lados de B, e aí o anterior vai ser B menos o R, que é a razão, e o seguinte vai ser B mais R, também o R sendo a razão. E ele dá aqui no exercício que o perímetro desse triângulo é 6 metros, e o perímetro é a soma de todos os lados. Então, somando esses 3 lados, vai ser igual a 6. Aí eu posso cortar, vai cancelar esse menos R com o mais R, e vai sobrar B mais B mais B, que é 3B. E daqui, a gente pode passar o 3 para o outro lado dividindo, e 6 dividido por 3 é 2. Então, a gente tira daqui que o B vale 2 metros. E além de ser um triângulo, ele dá aqui que esse triângulo é um triângulo retângulo. Lembra que um triângulo retângulo é aquele que tem um ângulo reto, um ângulo de 90 graus. Então, eu posso desenhar ele aqui com um ângulo de 90 graus representado por esse quadradinho com uma bolinha no meio. E aí, o lado oposto a esse ângulo de 90 é o que a gente chama de hipotenusa. A hipotenusa, ela é o maior lado de um triângulo retângulo. E olhando aqui nos lados que a gente chamou de B menos R, B e B mais R, o maior valor é o B mais R. Então, eu sei que essa vai ser a medida da hipotenusa, o B mais R. Os outros dois vão acabar sendo os dois catetos desse triângulo. E com isso, a gente pode aplicar o teorema de Pitágoras, que é hipotenusa ao quadrado, então B mais R ao quadrado aqui, igual os outros catetos, que é B e B menos R, então, B ao quadrado mais B menos R ao quadrado. Aqui, a gente pode abrir B mais R ao quadrado, é o quadrado do primeiro, B ao quadrado, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, 2BR, mais o quadrado do segundo, R quadrado. E que é igual, do outro lado, mantive aqui o B quadrado e vou abrir esse outro parênteses, B menos R ao quadrado. Quadrado do primeiro, B ao quadrado, menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, menos 2BR, mais o quadrado do segundo, R quadrado. Aqui a gente pode cortar o R quadrado com esse R quadrado, que é igual dos dois lados, e também dá para simplificar esse B quadrado aqui com o B quadrado desse outro lado. Então, vai sobrar aqui do lado esquerdo 2BR, e do lado direito sobra 1B quadrado e o menos 2BR. Vou passar o menos 2BR para o outro lado, somando. 2BR mais 2BR é 4BR, que fica aqui igual ao B quadrado do outro lado. E o que a gente quer descobrir é o R, né? Na verdade, o B a gente já tem. Então, eu vou deixar o R isolado e passar o 4B para lá dividindo. Dá para simplificar o B quadrado com um desses Bs, sobra B sobre 4. O B vale 2, então a gente tem essa fração 2 quartos. Essa fração a gente pode simplificar, dividir por 2, tanto em cima quanto embaixo. Então, a gente tem que o R vale meio, que dá para escrever assim como fração, ou também como número decimal, tá? Tanto faz. E aqui a unidade tá tudo em metros, né? Então, a gente tem, agora a gente já sabe o B, que é 2, e a gente sabe o R, que é meio. Então, a gente consegue achar todos os lados desse triângulo. Então, vamos lá. O menor lado seria o B menos R, então 2 menos meio, que é 1,5. O outro vale 2, e o outro é B mais R, então 2 mais meio. Então, a gente tem que aqui, os três lados vão ser 1,5, 2 e 2,5, tudo em metros, tá? E o que o exercício está pedindo é a área do triângulo. Para calcular a área de um triângulo, a gente pode fazer meio vezes base vezes altura, ou base vezes altura dividido por 2. E aqui, a gente tem um ângulo de 90 graus, então a gente tem que a altura vai coincidir com esse cateto aqui, e a base com esse outro cateto. Então, a gente não sabe exatamente se aqui seria o B e aqui o B menos R, ou se aqui seria o B menos R e aqui o B, mas tanto faz, porque vai ser a multiplicação deles dividido por 2, certo? Porque os dois, a multiplicação deles dá essa multiplicação de base vezes altura. Então, eu posso escrever que essa seria a formulazinha da área, meio vezes base vezes altura. E aí, os menores lá desses dois catetos seriam o 1,5 e o 2, porque o 2,5 aqui é a nossa hipotenusa. Então, eu vou multiplicar esses dois. Esse 2 aqui do denominador dá para cortar com esse 2, e aí sobra só 1,5. Então, a gente tem que a área é 1,5 metro quadrado
alternativa C. Para finalizar a aula de hoje, vamos resolver esse exercício 4. Em uma PA, a razão é 4 e o primeiro termo é igual ao número de termos e a soma dos termos é 133. Forme a progressão. Então, ele deu que a razão é 4, então R igual a 4. O primeiro termo, o A1, é igual ao número de termos, que eu estou chamando de N aqui. E a soma dos termos, então a soma desses N termos, vai ser igual a 133. Então, vamos partir dessa soma sendo igual a 133. Na aula anterior, a gente viu um pouco sobre essa soma e a gente chegou nessa formulazinha, que a soma dos N primeiro termos de uma PA vai ser o primeiro termo mais o termo na posição a N vezes N dividido por 2. Que nesse caso desse exercício é igual a 133. O A1 ele já deu pra gente aqui, só que o AN a gente não sabe. Então, a gente pode lembrar aqui do termo geral. Um termo AN ele vai ser igual ao primeiro termo, A1, mais N menos 1 vezes R. Então, eu posso substituir esse AN por essa expressãozinha aqui, A1 mais N menos 1 vezes R. E já aproveitei também para passar o 2 multiplicando. Daqui, já substituído esse AN, a gente pode substituir por esses valores que ele deu agora aqui no enunciado. Então, meu R vale 4 e o meu A1 aqui vai valer N. Então, eu vou ficar com N mais N e o R aqui também substituir por 4. Então, N mais N é 2N. E aqui eu fiz a distributiva, 4 vezes N, 4N, e 4 vezes menos 1, menos 4. Esse N fica aqui multiplicando, e o 266 aqui desse lado. 2N mais 4N é 6N, e aqui a gente pode fazer distributiva de novo. N vezes 6N é 6N quadrado, menos 4 vezes N, menos 4N, e esses 266 eu posso passar aqui para a esquerda, negativo, então menos 266 igual a zero. Né? Aqui eu estou vendo que todo mundo é par, então eu posso dividir essa equação inteira por 2, e aí a gente vai ficar com 3N quadrado menos 2N menos 133 igual a zero. Então, o que a gente está enxergando nesse último passo é uma equação de segundo grau, que a gente sabe resolver por Bhaskara. Então, vamos lá. Então, ela está aqui, 3N quadrado menos 2N menos 133 igual a zero. E aí, por Bhaskara, a gente sabe que o meu N, a minha variável aqui, vai ser menos B mais ou menos raiz de delta, que é B quadrado menos 4AC, dividido por 2A. Então, menos B, o meu B vale menos 2, então menos 2, mais ou menos raiz de delta. Quem que é o delta? É o B quadrado, então menos 2 ao quadrado, menos 4 vezes A, o A nesse caso é o 3, vezes C, que é o menos 133, dividido por 2 vezes A, o A vale 3. Então, vamos fazer essa continha. Menos 2 é 2 positivo. Aqui dentro da raiz, menos 2 ao quadrado é 4, menos 4 vezes 3 vezes menos 133, esse menos com esse menos fica positivo, e 4 vezes 3 vezes 133 é 1596. E aqui embaixo, no denominador, 2 vezes 3 é 6. Aqui a gente pode juntar, dentro desse parênteses, fazer essa soma, 1596 mais 4 é 1600, e a raiz de 1600 é 40. Então, a gente tem que o N é 2 mais ou menos 40 dividido por 6. E aqui a gente tem duas possibilidades, pode ser positivo ou negativo. Então, se for positivo, 2 mais 40 dividido por 6 é 42 dividido por 6, que é 7. Ou, então, se for negativo, 2 menos 40 é menos 38 dividido por 6. Como aqui o nosso N está representando o número de termos dessa PA, a gente não tem como ter um número de termos negativo. Então, a gente vai excluir essa opção negativa. Vou até riscar aqui. A gente vai excluir essa opção negativa e a gente vai pensar, vai usar só essa informação, que o N é igual a 7, o valor positivo. Então, significa que essa PA vai ter 7 termos. A gente tem a razão aqui,
a gente sabe que o A1 é igual ao N, então o primeiro termo começa no 7. Então, vamos formar essa progressão. A gente sabe que começa com 7 e a razão é 4. Então, o primeiro termo vai ser 7, mais 4, 11, mais 4, 15, mais 4, 19, mais 4, 23, mais 4, 27, mais 4, 31. E aqui, ó, o número de termos é igual ao primeiro termo. Então, eu tenho que ter 7 termos. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, a nossa PA aqui acaba no 31 mesmo. Tá? Então, essa seria a resposta final. A progressão é essa: 7, 11, 15, 19, 23, 27 e 31. Finalizamos a aula de hoje. Vejo vocês na semana que vem para vermos juntos progressão geométrica. Bons estudos!